Oi pessoal, obrigado por sua companhia no nosso Portal Brasil. Hoje apresento um assunto que causou muita polêmica. Aquele pastor André Valadão, sabe quem é, né? Valendo-se da sua proteção de estar lá nos Estados Unidos, ele incita a violência e, a meu entender, que está alinhado com aqueles que também acreditam que a Terra é redonda, incita a morte da comunidade LGBTQIA+. Convido então o pastor. Peraí, eu não vou chamar esse cara de pastor porque é uma ofensa aos pastores. Convido esse sujeito a fazer a mesma pregação que eu vou mostrar para vocês aqui no Brasil, ao vivo e transmitindo pelas redes. Fica o convite e desafio. Galera, antes de seguir com os cortes, peço que compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e grupos de WhatsApp. Mas principalmente, deixe o gostei, inscreva-se se ainda não for inscrito e ative as notificações. Ajudará muito o nosso canal. Fica até o final que vai valer muito a pena. Obrigado. O pastor André Valadão, que é um homem muito conhecido no nosso meio evangélico, é um rapaz querido, é um homem íntegro, é um homem de família, tem sido atacado covardemente pela extrema imprensa que insiste em distorcer as falas. Além do Brasil acima de tudo, como somos um país cristão, Deus acima de tudo. Essa historinha de Estado laico não, é Estado cristão. Vamos fazer o Brasil para as maiorias. As minorias têm que se curvar as maiorias. A lei deve existir para defender as maiorias. As minorias se adequam ou simplesmente desaparecem. Esse é o nosso patrimônio. Quando eu falei, a mãe quer que o Joãozinho continue Joãozinho. Ah, declaração homofóbica. Meu Deus do céu. Olha, por onde nós iremos? Cedendo as minorias. As leis existem, no meu entender, para proteger as maiorias. As minorias têm que se adequar. Então agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer, não. Pode parar, reseta. Aí Deus fala, não posso mais. Já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi para mim mesmo que eu não posso, então agora tá com vocês. Você não pegou o que eu disse? Eu disse, tá com você. Vou falar de novo, tá com você. Não bastasse ser atacado pela extrema imprensa, ele foi atacado aqui nesse parlamento agora há pouco por 3 deputados. Um socialista, uma comunista e um vigarista. Entenda-se por vigarista, um canalha. Vir falar que o pastor André Valadão em um culto dentro de uma igreja, repito, em um culto dentro de uma igreja. Ele não estava em um discurso político, ele estava falando para os fiéis dele, executando aquilo que ele pensa, como se diz a própria palavra, citando um texto do dilúvio, mostrando que houve um tempo na terra em que Deus simplesmente desistiu da raça humana por causa dos seus erros, dos seus pecados, e enviou sobre a terra a destruição. Ele deixou claro que Deus não fará isso de novo, porque a graça chegou sobre nós. E então o que ele diz à sua plateia, ao seu povo, já que Deus não vai destruir a terra, vamos para cima. De que forma? Pregar o evangelho, anunciar que Jesus Cristo liberta as pessoas, e anunciar que pecado é pecado e ponto final. Esta pessoa, que aqui estão batendo palmas para ela disse, ele diz, Deus fala que não pode mais. Ele diz, já meti esse arco-íris aí, se eu pudesse matava tudo e começava de novo, mas prometi que não posso, agora está com vocês. Não entendeu o que eu disse? Agora está com vocês. Deus deixou o trabalho sujo para nós. Isso está se incitando à violência. Está se incitando a apagar o outro, eliminar o outro, está se incitando o ódio, está se colocando que Deus é aquele que contrata assassinos, para liquidar os outros, para que as pessoas não possam ser como são, ou não possam amar como amam, para que nós não tenhamos a liberdade da existência humana. Aqui estão as falas que foram ditas por este que aqui está sendo aplaudido. Que parlamento é esse? Onde nós temos aqui pessoas que aplaudem
aplaudem a morte. Aplaudem a morte. Liberdade não significa liberdade para matar. Eu não posso dizer que um assassino... Não se pode se meter. Presidente, eu gostaria que você recuperasse meu tempo. Perfeito, será recuperado. Coloca mais tempo. É isso, é tentar apagar a voz do outro, silenciar o outro e que o... Por gentileza, vamos respeitar a deputada que está orando. Com a palavra, deputada Drica Cocai, Vossa Excelência... Só recupere os segundos que foram Sim, tirados, senhora, presidente. pode ficar à vontade. Então, portanto, aqui é isso. O outro só pode existir se for o meu espelho. Se não, eu apago o outro, eu elimino, eu tiro dele a possibilidade de que nós possamos ter um contraditório e a liberdade de opiniões. Aqui nós estamos dizendo que há que se assegurar a liberdade para se incitar o crime e a morte. E a morte, é essa a liberdade? A liberdade para os assassinos, para que eles possam, enfim, efetivar e dar concretude aos discursos? Porque os discursos, eles são ponte entre pensamento e ação. Discurso vira bala, discurso vira hematoma, discurso se transforma em óbito. Portanto, é inadmissível que nós tenhamos aqui aplausos para a própria morte. É um absurdo que nós tenhamos aqui esse palco de horror, e aí se critica a violência que é estabelecida por esses que pautam a política como exercício do ódio e das mentiras, aqui eu escutei aqueles que apagam e acham que o povo brasileiro não tem memória e não tem inteligência, aqui eu escutei, mas o presidente Bolsonaro não é corrupto, e as joias? E o dinheiro que a sua esposa recebeu de uma conta ilícita e criminosa? E o gasto que foi efetivado com cartão corporativo? E esse sentimento de promiscuidade, de que o que é público lhe pertence? Então, portanto, nós estamos aqui com náufragos agarrados em pedaços de um palanque de ódio e um palanque de mentiras que foi derrotado pelo povo brasileiro. Náufragos no mar da democracia. Porque não conseguem deixar de reconhecer o que está fazendo este governo Lula. O governo que acabamos de aprovar aqui uma proposição do governo Lula para educação integral, em período integral. Os remédios que foram ampliada a lista de oferta para que pudessem ser fornecidos à população. Programas como o Brasil Sorridente, ou seja, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. Para concluir, senhora deputada. Concluo, presidente. Vejam, o que mais defende é a família, porque defende a manutenção das famílias com dignidade, defende o Bolsa Família, um Brasil sem fome, defende a casa para as famílias, esse projeto que foi sepultado no governo Bolsonaro, o Minha Casa Minha Vida para a faixa 1, defende, portanto, que nós tenhamos a dignidade humana sendo estabelecida a todas as pessoas. Esses que aí estão... Agradecemos. Concluiu, deputada. Apenas para concluir, presidente. Calma, democracia. Senão deixa ela concluir. Pois não, deputada. Presidente, eu sei que a democracia daqueles que fizeram arqueologia do golpe, que tentaram desrespeitar os resultados das urnas, que incentivaram a ocupação e a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. Aqueles, e alguns aqui já disseram, aqui nesta casa, basta um cabo, um soldado e um jipe para fechar o próprio Supremo. E também disseram que não ia se respeitar o resultado das próprias urnas, o crime de Jair Bolsonaro, um deles, que o tornou inelegível, mas ele ainda terá que responder pelas mortes na Covid que foram feitas, construídas pelo negacionismo na ciência e na própria realidade. Prezado deputado Pastor Henrique, Vossa Excelência tem a palavra. Um deputado que acha tranquilo orar pedindo a Deus que quebre a mandíbula do Lula, disse que eu não sou pastor e não tenho comunhão com Deus. Um deputado que subiu à tribuna com uma peruca, debochando da vida de travestis e transexuais, disse que eu não sou pastor. Mas olha, eu aprendi inclusive com Jesus a orar pelos meus inimigos e amá-los. Isso não significa ficar em silêncio, mas significa não reproduzir o discurso de ódio. E esse país é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. E eu acho que discursos de ódio e de deboche
carregam um sangue de cumplicidade nas mãos. O cristianismo tem 2000 anos de história e bilhões de pessoas. Ninguém tem o poder sozinho de dizer quem é e quem não é cristão, muito menos um mimado de coração cheio de ódio. Na história do cristianismo, existiu um cristianismo das cruzadas, da Inquisição, da escravidão, do apartheid, das ditaduras e até discurso moral cristão apoiando o nazifascismo. E sim, no Brasil de hoje, tem pessoas que representam esse tipo de cristianismo da fogueira e do fuzil. Eu não. E milhares de cristãos não. Esse deputado também disse que eu sou pastor de uma igreja invisível. Primeiro, eu respeito todas as pequenas igrejas espalhadas pelo Brasil com pessoas sérias servindo ao povo. Segundo, Jesus de Nazaré não fez parte de uma maioria não, Boulos. Pelo contrário, uma maioria religiosa capturada pelo ódio estava em torno da cruz gritando com raiva, crucifica, debochando da morte de Jesus. É preciso reconhecer que tem gente assim. Esse mesmo deputado se orgulha do seu caminhão de votos. Mas do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Do que adianta poder e votos e ter o caráter corrompido pelo ódio? Eu permaneço aqui, defendendo o Estado laico, respeitando todas as religiões e a não crença religiosa. Eu não quero transformar o parlamento numa extensão da minha igreja. Eu só quero ajudar a construir um país justo, solidário, fraterno e sem fome. E eu não estou sozinho. É importante dizer isso. Não em nosso nome o fanatismo religioso. Não em nosso nome o discurso de ódio e violência. Não em nosso nome o deboche diante do sofrimento humano. Não em nosso nome o cinismo e a hipocrisia. Não em nosso nome a glorificação da violência. Nós seguimos, nós resistimos, nós nos multiplicaremos com amor, coragem e humildade. Ninguém pode definir a fé que eu carrego no meu coração, que vem de São Francisco de Assis, Martin Luther King, das comunidades eclesiais de base. E sim, eu me inspiro em Jesus. Essa é a minha fé de amor. Para terminar, vi uma mensagem aqui no Twitter da Lídia, dizendo assim: dói o coração ouvir André Valadão distorcendo a Bíblia para fomentar seu discurso de ódio. Não há nenhuma passagem bíblica de arrependimento quanto à aliança do arco-íris. Por outro lado, há diversas alegando não ensejar a morte de ninguém e quanto a não julgar. E ainda acrescenta: irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Tiago 4, versículos 11 a 12. Por fim, deixo uma mensagem para que vocês percebam a diferença entre um discurso fascista e um discurso estadista. Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus, abraço. Tem demônio sendo chamado de Deus e tem gente honesta sendo chamada de demônio, porque tem gente que não está tratando a igreja para custar da fé ou da espiritualidade, e está fazendo da igreja um palanque político ou uma empresa para ganhar dinheiro. E eu quero dizer para vocês, eu, Luiz Inácio Lula da Silva, defendo o Estado laico. O Estado não tem que ter religião. Todas as religiões têm que ser defendidas pelo Estado. Mas também quero dizer, as igrejas não têm que ter partido político, porque as igrejas têm que cuidar da fé e da espiritualidade das pessoas e não cuidar de candidatura de falsos profetas ou de fariseus que estão enganando esse povo inteiro. E eu falo isso com a tranquilidade de um homem que crê em Deus. Eu falo isso com a tranquilidade de um homem de 76 anos de idade, 8 filhos criados, 8 netos, 5 filhos e uma bisneta. Eu, quando quero conversar com Deus, eu não preciso de padre ou de pastores.
eu posso me trancar no meu quarto e conversar com Deus quantas horas eu quiser, sem pedir favor a ninguém. É assim que a gente tem que fazer, para a gente não ser obrigado a escutar pessoas contando mentira, quando deveria estar cuidando da fé, quando deveria estar cuidando da espiritualidade, quando deveria estar lendo a Bíblia decentemente e não inventando coisas.